Vamos aplaudir a pastora Vanessa. Quem estava com saudade da Van aqui? A gente estava com muita saudade, viu, Van? Você, do Arnaldo. O Arnaldo ainda voltou antes. Mas a gente está com saudade de você, de ouvir as suas palavras. Mas a gente está muito feliz. Eu estava pensando ali antes de subir, naqueles dias que você estava no hospital. A gente estava intercedendo por você. A gente sabia da gravidade ali do problema. E eu cheguei, acho que, a compartilhar com a Má, ou falei, ou pensei, de como seria ruim se o Senhor levasse você. E a gente ficou pensando nisso. Falei, puxa vida, o estado era preocupante. Falei, nossa, Deus, como vai ser ruim se isso acontecer? De certa forma, o Senhor não permitiu isso. E você está aqui com a gente. E nosso coração se alegra por isso. Porque você, o Arnaldo, carrega algo muito especial de Deus. E é muito importante vocês aqui nessa casa. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui de novo com a gente, tá bom? Amém? A gente pode aplaudir de novo. Vamos orar pela Van. Ela vai ser desafiada a pregar rápido, porque o Matias já chama ela, viu, gente? Então vamos lá orar, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa manhã, ó Pai. Nosso coração se alegra de verdade em ver a Van aqui nessa manhã com a gente, ó Pai. Restaurada, bem e com Matias no colo. Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom com essa casa, com essa família. Nós abençoamos o ministério deles, acreditamos sim naquilo que eles carregam, ó Pai, e que nessa manhã a Tua palavra fale aos nossos corações. O Senhor ministre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Tudo bem? É muita emoção para mim estar aqui com vocês hoje de novo. Passaram-se alguns meses, para mim parece que passaram anos, mas o Senhor idealizou esse dia, não é? Tiago começou falando da situação que eu passei, e eu quero contar esse testemunho aqui. Eu não vou contar hoje, mas possivelmente no próximo mês, se Deus assim me permitir, eu quero contar para você o que aconteceu comigo, como foi que o Senhor me livrou da morte, as coisas que Ele me falou. E eu sou muito grata. Eu quero dizer isso, eu estou muito grata. Aquela gratidão que me pegou quando eu voltei para minha casa, peguei meu filho no colo e eu disse, Deus, o Senhor está me permitindo viver e eu vou poder cuidar do meu filho. É a mesma alegria que eu estou sentindo agora. Então eu louvo ao Senhor por você que orou por mim, por você que soube ou não soube, mas faz parte disso. Eu quero agradecer você. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Hoje meu coração está assim, dividido, né, entre alegria e um pouco de tensão, porque meu bebê está lá com o Arnaldo, está naquela fase de que só quer a mãe. Então, orem por mim, tá bom? Para que eu consiga concluir a palavra hoje e que dê tudo certo. No nome de Jesus vai dar. Amém? Amém! Hoje eu gostaria de compartilhar com você a palavra que a gente está trabalhando, né, no mês, que é sobre a gente consagrar o nosso ano ao Senhor. Nós estamos em janeiro, não é? E nada melhor do que estar no início de ciclos para a gente conseguir, mais uma vez, ter a oportunidade de consagrar ao Senhor aquilo que anteriormente talvez a gente fez, ou talvez a gente não fez tão do jeito que deveria. E esse é o tempo. Eu gostaria de, com você, me firmar no estabelecimento dessa ideia, né? O Senhor, Ele deseja marcar sua vida nesse ano. O Senhor deseja restabelecer certos critérios na sua vida, certas posturas. Ele quer um tipo e um nível de identidade de intimidade diferenciado. Ele quer restaurar identidades. Ele está em ativo processo sobre a sua vida e a minha. Amém? E hoje eu gostaria de descortinar um pouquinho das palavras que o Senhor tem falado ao meu coração a esse respeito.
Nós, como pastores aqui da casa, né, Arnaldo, eu, Tiago, Mari, nós decidimos que esse ano nós abriríamos fazendo jejum pela igreja. Nós estamos em jejum durante o mês. E clamando ao Senhor por essa casa, por cada um de vocês, pelos nossos líderes, para que o Senhor nos dê direções, para que esse ano seja aquilo que o Senhor deseja, consagrando ao Senhor. E o Senhor nos deu algumas palavras e algumas direções. Uma das direções que nós estamos fazendo é o jejum, não é? Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Por que eu vou pegar minha folhinha, meu irmão? Porque nós vamos estender esse jejum para a igreja. Nós vamos convidar você a jejuar conosco. Nós estamos jejuando desde o começo do mês e a gente quer convidar você para entrar num jejum coletivo, agora até a Santa Ceia de fevereiro. E aqui nós fizemos uma folhinha e eu quero que os irmãos aqui vão distribuir para vocês, eu gostaria que você pegasse essa folhinha, você desse uma olhadinha, mas depois você guardasse, para você prestar bastante atenção na palavra hoje, tá bom? Eu vou explicar o que está escrito aí nessa folha para você. Então, você vai pegar a folha e aqui em cima está escrito jejum coletivo. E que poder que há quando nós nos reunimos em jejum e oração coletivamente. Amém? Você crê nisso? As coisas acontecem realmente. Então, nós vamos nos unir com você com o propósito de consagrar nossas vidas ao Senhor durante todo esse ano. Então, você vai ver que aqui na folhinha, na frente, vai ter algumas linhas, algumas colunas. 3 colunas aqui e 3 linhas. E está escrito assim, pessoal, familiar e igreja, que você vai anotar 3 pedidos na sua vida, sua, individual, 3 pedidos seus. Aqui do lado, 3 pedidos pela sua família. E aqui do lado, 3 pedidos a respeito da igreja. E você vai orar todos os dias por esses motivos de oração. Amém? E isso com o objetivo de quê? De você ser edificado e consagrar ao Senhor áreas específicas da sua vida, da sua família e da sua igreja. Amém? E aí, nós colocamos aqui para te ajudar, porque o jejum consiste no quê? Assim, um resumo do resumo do resumo. É você trocar de tipo de comida. Então, você vai abrir mão de comer e você vai comer no seu espírito. Então, não existe jejum sem que você ore e leia a palavra. O que você vai, no máximo, perder uns quilinhos. Nós não queremos isso. O que nós queremos é consagrar. Aqui, eu estava lá na salinha, mas estava ouvindo as canções, a oração do início do culto, todas elas falando, olhem para o Senhor. Contemplem o Senhor, sejam transformados por esse poder de contemplação ao Senhor. Não era isso que estava sendo cantado e que foi orado? Pois nós estamos nos voltando para o Senhor. Amém? A nossa face está sendo voltada para o Senhor. Então, convidamos você a fazer esse jejum, onde aqui você vai ver na folhinha dia 1, dia 2, dia 3, até dia 13. São 13 dias de jejum que vocês vão fazer conosco. Cada dia desses vai ter um versículo. Gente, é um versículo. É muito pouquinho. E por que é um versículo? Para que você possa olhar e não só ler, mas você meditar nesse versículo. Pensar nele durante o dia. Você escrever a respeito do que Deus está falando com você a respeito disso aqui, né? Dessa palavra viva. Então você vai fazer isso no dia 1, no dia 2. Se você tiver um caderninho, anote que o Senhor está falando com você nas suas orações. Anote que o Senhor está falando com você através da palavra. Porque o Senhor fala e Ele fala com você também. Não é só com a gente aqui em cima. É com você também. Cristo morreu por isso. Ressuscitou para que você tenha o Espírito Santo de Deus ativamente dentro de você. Amém? Então, nós vamos fazer esse jejum. Qual é o formato do jejum? Falando rapidamente, nós temos 3 tipos de jejum, biblicamente falando. Nós temos o jejum parcial, que é aquele baseado em Daniel, que você pode tirar coisas importantes da sua refeição durante um período. Você pode escolher fazer este. Você também pode, de repente, se sentir mais à vontade de fazer o jejum, que é aquele normal, que é que você tira toda a comida e só bebe água durante, sei lá, um dia da semana, 2 dias da semana, da hora que você vai acordar até depois do almoço, no café da tarde, não sei, ou o dia inteiro. Isso é seu critério. Cada um sabe o seu nível, né?
a sua condição. E você pode também fazer o jejum total, que é sem água e sem alimento, durante alguns dias específico também, dentro dessa proposta, até a próxima Santa Ceia. O importante é que você se una conosco nesse propósito, em você vai consagrar a sua vida ao Senhor, os seus planos ao Senhor, a sua espiritualidade, os seus relacionamentos, a sua igreja. Nós precisamos da sua oração também. E assim a gente vai construir a nossa vida cada vez mais sólida no Senhor. Amém? Podemos contar com você? Fizemos isso com muito carinho, escolhemos as palavras assim, buscando a direção do Senhor, e cremos que o Senhor vai abençoar a sua vida, assim como Ele tem feito conosco. Inclusive, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela vem do fruto do jejum. O Senhor tem falado com a gente, né? O Senhor tem nos dito a respeito de algumas coisas pessoais, a respeito desta casa. E eu queria compartilhar com você um pouquinho dessa palavra que o Senhor nos direcionou. Amém? Não existe absolutamente nada mais importante e significativo na vida do cristão do que a realidade que ele carrega Deus dentro dele. Eu vou repetir. Não existe mais nada significativo na vida de um cristão do que a realidade que você carrega Deus dentro de você. Não há nada mais magnífico do que isso. Não há nada mais profundo, impactante, paradoxo. Porque nós ainda estamos num corpo que muitas vezes erra e peca, mas o Senhor não nos abandona. Quando a gente diz sim para o Senhor diante da chamada dEle, a gente abre o nosso coração. Senhor, eu quero iniciar uma nova vida. Então, por causa do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo desce sobre você. E agora não é você mais quem vive. Cristo vive em você. E não existe nada mais profundo do que isso. Não existe nada mais privilegiado do que essa condição de carregar Cristo, a presença de Deus dentro da gente. O Espírito Santo foi dado por Cristo quando Ele subiu nas alturas para que eu e você tivéssemos condições de manter uma vida parecida com Cristo. E aí, de glória em glória, somos aperfeiçoados no conhecimento de Cristo. E a nossa identidade vai sendo restaurada a partir do Espírito Santo em mim e em você. Ele vai crescendo em identidade dentro de nós. E aí, como cristãos são pequenos cristos, é isso que significa essa palavra, nós vamos nos parecendo mais com essa presença maravilhosa. Existe coisa mais extraordinária do que você estar no seu trabalho e você ser um pequeno Cristo que está lá para redimir muitas vidas, de ministrar outras pessoas, de ser um exemplo de amor no meio de um mundo de ódio. Existe coisa mais maravilhosa do que você ser uma referência do Senhor dentro da sua casa, onde talvez não existam, nem todos sejam convertidos, mas através da sua vida, eles podem comer do pão vivo que desce do céu. Não porque você fica pregando o dia inteiro para eles, mas porque a sua vida é uma vida que reflete o amor e a benevolência de Deus. Existe coisa mais preciosa do que naquele dia de angústia que você e eu passamos. E a gente clama a um Deus que não está longe, mas está aqui, tão perto, capaz de trazer respostas que a gente nunca imaginou que poderia. Eu não consigo ver. Coisa mais incrível e extraordinária. A sua vida está aqui na terra por um propósito muito maior do que a gente fazer família, constituir família, ter filhos. Isso é muito maravilhoso, porque através da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, a gente manifesta a Deus. Mas existe algo muito mais transcendente, que vai além de tudo isso. Eu quero, junto com você hoje, resgatar essa ideia. Porque quando a gente fala sobre santificar o nosso tempo, o nosso dia, o nosso ano, as nossas afeições ao Senhor, nossa ação ao Senhor, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dessa liberdade que a gente deixa para o Espírito Santo tomar conta de nós, não é? Frente a este pensamento, construindo este pensamento com você, eu quero ler essa passagem que nós vamos ler hoje. 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVT.
Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com eles para Baalaá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que fica num monte. Saindo de casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebraram diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e, com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegrias e ao som de trombetas. Faça assim com as suas mãos. Abba, dá-nos pão para comer. Nós queremos comer da tua palavra. O pão vivo que desce do céu, o próprio Cristo, é o que nós queremos comer. Comer da sua carne, beber do seu sangue, como o Senhor Jesus disse que nós faríamos. Queremos ter parte contigo. Que nessa manhã o Senhor irrompa com revelação e graça, tirando a gente de lugares onde estamos aprisionados e nos fazendo contemplar a tua face, sendo cheios e abastecidos pelo poder do teu Espírito. Eu entrego, Senhor, essa missão nas suas mãos e peço, derrama uma graça especial nessa manhã sobre nós. Clamamos por ti, temos sede da sua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ouvir. Amém. Eu quero olhar essa palavra com você, primeiro, falando o que seria essa arca, ok? O que era a arca da aliança? A arca, ela foi construída por uma revelação divina a Moisés, e ela representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Para nós, aqui no Brasil, num lugar tão distante, símbolos são coisas pequenas, elas não têm o impacto que ainda existe em Israel. Eles são cheios de símbolos, até o idioma deles, a maneira deles escreverem são cheios de símbolos. E então, uma das coisas que eu aprendi na faculdade é: não leia a Bíblia com a maneira contemporânea que você tem hoje, na sua sociedade, na onde você mora. Tente ser transportado para a realidade daquele povo para que você possa entender melhor o que isso significava. Então, a arca de Deus era a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus para nós é o próprio Espírito Santo dentro da gente. E antigamente não se existia isso. Existia uma arca que Deus mandou fazer toda cheia de detalhes, com 2 querubins virados um para o outro, revestida de ouro. E ela era algo onde o povo olhava e dizia: uau, a presença de Deus está entre nós. E eles reverenciavam a presença de Deus. A arca não podia ser tocada por mãos de homens, porque nós somos imperfeitos. Então, aqueles que tocassem na arca morreriam. Ela foi criada com argolas ao lado dela. Para quê? Para que quando ela fosse ser
fossem ser transportadas, pudessem colocar um varão revestido de ouro e colocassem no ombro de homens e eles levassem pelos ombros, porque a glória do Senhor estava sobre a arca. E para Israel, a arca era algo extraordinário. E a arca já não estava em Israel há 20 anos, quando a gente lê isso daqui. Por quê? Porque os filisteus entraram em Israel, venceram Israel e roubaram a arca da aliança. Mataram os sacerdotes, alô líderes, Eli e os seus filhos. Vocês lembram da ministração de ontem? Eli e os seus filhos morreram quando os filisteus entraram em Israel. E eles levaram a arca. Só que eles levaram a arca por quê? Porque os filisteus queriam um Deus que favorecesse eles na guerra. E a arca da aliança representava o Deus que fez o povo de Israel ser livre do Egito. Lembra dos hebreus que saíram do Egito? Então, para eles era um trunfo. Eu vou ganhar todas as guerras agora. Nós temos o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus. Só que quando a arca chega lá em Israel, ela começa a dar muitas doenças nas pessoas. Por quê? Porque não havia reverência. Não era o povo de Deus, aqueles. Eles tinham muitos altares, muitos ídolos. E aí o povo dos filisteus começaram a ter medo e devolveram a arca para Israel 20 anos antes disso aqui acontecer. E quando eles devolveram, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eles fizeram um carro novo. Não é este o capítulo que nós lemos. Se nós formos lá para trás, na referência de 1 Samuel, nós vamos ver como foi que filisteus deixaram a arca voltar para Israel. Eles fizeram carros novos, um carro novo, de madeira. Eles pegaram umas vacas, colocaram a arca da aliança em cima das vacas e desse carro novo e mandaram de volta para Israel. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso tem uma conexão total com o que nós vamos falar hoje. A nossa reflexão está: a arca da aliança de Deus hoje para nós é a presença santa de Deus. Como temos nos movido com essa presença dentro de nós? E aqui nesse capítulo nós vemos 2 modos com os quais a arca da aliança foi tratada por Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava vencendo guerras, ele tinha acabado de começar a reinar sobre todo Israel, e ele se lembrou que a arca da aliança não estava no lugar que ela deveria. Então ele reúne 30 mil homens e ele diz: eu vou buscar, porque no reinado de Saul, essa arca não foi dada, não foi tratada com devido respeito. Eu vou lá. Gente, todos nós temos a excelente intenção de lidar e de nos relacionar com a presença de Deus da melhor forma possível, amém? Mas existe um modo. E Davi não se atinou para esse modo. Davi, então, com as suas roupas reais, imagino eu, juntou todas as tropas como líder da nação, e ele foi pegar aquela arca de onde ela estava, como? Que nós lemos aqui? Num carro novo, em cima de bois. Exatamente como os filisteus levaram ela de volta para Israel. Mas como é que Deus havia instruído que a sua presença deveria ser carregada? Com varas nos ombros de homens. Mas Davi, com as suas roupas reais, nem se atinou, ele estava tão feliz. Tinha vencido guerras e ele só queria que a presença de Deus estivesse ali, talvez porque ele realmente tinha um coração temente a Deus, mas também porque era um trunfo para as guerras. E ele levou todo mundo e vamos lá, e vamos buscar essa presença de Deus, e vamos buscar a presença de Deus. E aí ele faz de um modo inapropriado. E quando a gente não se lembra de que a nossa consciência precisa estar diante do Senhor o tempo inteiro, o ano inteiro, o dia todo, para que a gente de alguma forma possa conservar no nosso coração o temor ao Senhor, diante daquilo que Ele depositou dentro de nós, o seu próprio Espírito, nós cometeremos erros graves. Se nós não estivermos entendendo que a presença de Deus é essa, capaz de impactar a sua vida e a todos
todos os que estão ao seu redor, mesmo nas melhores das nossas intenções, do nosso jeito, a gente vai fazer alguma coisa que vai ocasionar morte. E porque Davi decidiu carregar assim a presença de Deus, Uzá morreu. Porque no meio do caminho, um boi tropeçou, nós lemos aqui, e aí Uzá, que era um sacerdote, tentou segurar a arca. Foi boa intenção também dele. E ele morre. E aqui eu quero dizer algo. Talvez Davi estivesse ali com as vestes reais, fazendo as coisas do seu jeito, porque Uzá, o nome Uzá significa força. E quando o Senhor me trouxe essa palavra em oração, Ele me dizia, não é pela força do seu braço. Não é a força do seu braço que faz com que a presença de Deus caminhe com você. Não é o jeito que você deseja. Não é a maneira com que você quer se relacionar com pessoas e que você acha que é certo. Porque quando a gente não entende que aquilo que a gente carrega, ele é tão extraordinário que precisa impactar profundamente o teu casamento. Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, o que você fala, o que você come, aquilo que você carrega na sua mesa, as conversas que eu e você temos nos corredores. Se a gente não entender que na nossa consciência existe uma maneira específica de carregarmos a presença santa de Deus no seu ano, no meu ano, acontece um tipo de morte, a gente faz pessoas ao nosso redor sofrerem. Se a gente quer consolidar um gosto nosso, um jeito nosso, a morte ela vem. A morte de Uzá, uma representação aqui. Uma representação de muitas vezes os nossos erros cometidos, porque a gente anda por aí carregando a presença do Senhor de um modo desconexo, sem a gente perceber. Então Davi, com aquela roupa real, eu fiquei pensando na roupa real de Davi, talvez querendo consolidar o seu reino e do seu jeito, querendo buscar a presença de Deus para que ficasse ali. E aí Deus dá um lembrete, Davi, o seu reino não pode ser constituído do seu jeito. Você não pode lidar com a minha presença do jeito que você acha que você deve lidar, como a sociedade, como os outros reinos ou como qualquer outro. Nós não podemos. Nós não podemos carregar o sangue precioso de Jesus aspergido sobre mim e você, mantendo todas as coisas exatamente no mesmo lugar. A gente não pode pregar um evangelho que a gente não vive. A gente não pode escolher viver desta forma sem que as pessoas ou a gente mesmo prove de morte. Não dá. É impossível. Então, quando Davi vê que Uzá morreu, mesmo com tanta alegria, mesmo com tanto empenho, Davi então recobra o temor do Senhor. Ele para aquilo que ele está fazendo. Ei, podemos parar o que estamos fazendo. O Senhor deseja que a gente simplesmente, muitas vezes, recalcule rotas. E se a gente começa a estar vivendo de uma forma sem consciência da sua presença, a gente pode, de repente, parar, clamar ao Senhor, Deus, então como é que o Senhor quer que eu carregue a sua presença? Como eu posso ser a manifestação da sua presença, Senhor? Como é que eu posso deixar-me tocar pela tua presença e ser transformada como o Senhor deseja? Então, o Senhor traz instruções. Então o Senhor fala com você e comigo. Porque nós não podemos achar que Deus está em você e em mim para um benefício pessoal, para Ele realizar os nossos planos. A presença de Deus está em mim e em você para que a gente realize os planos dEle. A presença de Deus está em mim e em você porque Ele está fazendo algo grande no mundo. E através da sua vida e da minha vida restaurados, com os nossos relacionamentos restaurados, com o amor sendo mostrado, o perdão sendo estendido, a graça do Senhor e a sua misericórdia e a generosidade batendo na porta das pessoas, esse reino se estenda e se estabeleça. Quando Davi se atinou para aquilo que ele estava fazendo, então ele disse aqui que deixa a arca na casa de Obed-edom e ele volta para Jerusalém muito contristado.
E eu creio que Obed-edom ficou sabendo do ocorrido. E diz um estudo que Obed-edom, em 3 meses, saiu da condição de paupérrimo, ou seja, muito pobre, para a condição de extremamente rico. Porque Obed-edom talvez tenha tido o temor do Senhor que Davi não teve. Não se trata de cargo. Não se trata se é pastor ou não é pastor. Se trata daquele temor que você carrega no teu peito, daquilo grandioso e poderoso que está dentro de você e de mim. A presença de Deus. E disse Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Você foi chamado para trazer essa esperança para um mundo corrompido. Ele dá a esperança para nós de uma salvação plena e perfeita e profunda. E nós somos anunciadores dessa mesma salvação. A questão é, podemos recalcular? Que esse ano a gente consiga recalcular? E aí Davi então fica sabendo que Obed-edom ele é abençoado. E agora me chama muita atenção que Davi troca suas roupas. E ele coloca uma roupa de sacerdote. E a roupa de sacerdote era feita de linho, muito simples. E ele troca então o jeito dele, o líder da nação de Israel. Agora, não se veste mais uma coroa, porque existe uma coroa só. E ela é dele. Porque existe um tipo de vida só que deve ser vivido. E o jeito é o jeito dele. Existe uma forma só de manifestar a alegria estonteante, escandalosa, como ele fez. E essa alegria vem dele. Existe uma maneira de resgatar sua família. E esse jeito é o jeito dele. Existe uma maneira do seu coração deixar vícios para trás. E essa maneira é a maneira dele. Quando Davi troca sua roupa, ele entra num lugar de humildade. E para nós, carregar a presença de Deus vai exigir um grande grau de humildade, cada vez maior. A humildade que reconhece que a nossa fraqueza, ela existe. E o poder de Deus se aperfeiçoa nela. E de que eu não preciso ficar parada nos meus defeitos, nos meus pecados. Hoje existe uma liberdade generosa para que eu e você, a gente possa pedir perdão e acessar o coração de Deus sem culpa. E agora, da maneira correta, trocando as nossas roupas. De antes, alguém que liderava a própria vida, eu vivia do meu jeito, é o que a sociedade impõe. Agora não mais desse jeito. E eu me lembro quando estava naquela UTI. Eu não vou contar meu testemunho, só essa partezinha, tá? Quando eu pensei que eu fosse morrer mesmo. E o Senhor me fez sair do outro lado. Eu disse, Deus, eu quero que a minha vida valha a pena. O Senhor me deu uma oportunidade de novo de viver. Eu quero carregar a sua presença de uma forma responsável. Que seja assim com você, queridos. Você não precisa passar pelo susto que eu passei. Mas que haja dentro de nós uma reverência profunda, porque quando Deus entra no lugar de liderança, não há mais morte. Não há mais morte, a vida, a plena alegria. E disse aqui que Davi vestiu a roupa do sacerdote. E ela era uma roupa fina, ela era feita de linho, e ele começou a dançar numa estonteante alegria, porque quem carrega a presença de Deus, é tomado de uma alegria. E diz aqui que a cada 6 passos eles sacrificavam. Em algumas Bíblias diz que nos primeiros 6 passos eles sacrificaram. E que diz o número 6 na Bíblia? O número 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. E aquilo, enquanto eu orava, vinha no meu coração dizendo, reconheça a imperfeição de vocês. E sacrifiquem, façam as suas ofertas. Deem o que é necessário, o que o Senhor tem pedido a você. O quê? É perdoar? É amar? É reconciliar? É caminhar a 2ª milha? Eu não sei. É
você viver uma vida diferente, constante agora, com seu cônjuge. É você deixar para trás aquilo que está te amarrando, que você esconde dele ou dela. O que é? Sacrifique ao Senhor a sua imperfeição. Entregue tudo o que você tem. Então disse que o Senhor foi tomando uma alegria ali no coração do povo. O povo saiu gritando com brados de festa. E a arca voltou para o seu lugar. E Davi foi o maior guerreiro de Israel, vencendo grandes batalhas impossíveis, reinando com graça e maestria, porque Deus reinava naquela nação. Uma coroa, um Deus. Quem reina sobre a sua vida e a minha. E às vezes, quando a gente para pensar, a gente vai perceber que o governo da nossa vida às vezes está nas nossas mãos. É a gente que decide. Mas quando você foi comprado por um alto preço de sangue, agora o direito de governar a sua vida é dele. Hoje você é dele. Salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. Ninguém mais caminha para a morte. Não, aqueles que aceitaram Cristo em completa revolução espiritual não caminham mais para a morte, mas para a vida. E talvez o sacrifício que Deus esteja pedindo para você nem seja um pecado. Talvez seja um sonho, um desejo, uma expectativa. Então, troque. Troque a sua expectativa, o seu desejo, o seu sonho. Sacrifique ali na sua e na minha, na nossa inabilidade, na nossa imperfeição. E deixa Deus vir com graça e poder reinar sobre a sua vida e a minha. Porque há um reino de glória. E Ele está em todos os cantos do mundo nesta hora. A igreja do Senhor está muito viva. Em alguns lugares ela está ali, nos porões, nos países que não se pode cultuar. Em outros lugares está num galpão aberto. Em outros lugares está na sala de casa. Mas a igreja do Senhor está ativa e ela é poderosa. Aqueles que rendem suas vidas ao Senhor podem viver sobre um poder e um impacto profundo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor enchia meu coração então com essa palavra. E a minha pergunta para você hoje é exatamente essa. Como levaremos a presença de Deus em nossa vida nesse ano? A gente tem o direito de escolher. Eis que te proponho vida e morte, diz em Deuteronômio. Bênção e maldição, vê se escolhe hoje a vida. E vive, prospere nos seus caminhos. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está em nós e quer prosperar os nossos caminhos. Não os nossos planos pessoais, agora eu vou querer fazer tal coisa, Senhor, olha, como Davi fez na primeira vez. Mas Deus, faça os seus planos através de mim. Porque viver a vida de Cristo é a gente abrir mão do nosso modo de viver anterior para que Ele viva os anos que você tiver na terra. Ele viva no teu casamento. Se você tem que reconciliar, estou batendo nessa tecla e eu nem sei porquê, mas eu quero dizer algo aqui para você casado. Se você está andando errante, essa é a sua oportunidade de reconciliar. Peça perdão. Reveja os seus caminhos. E viva numa aliança sagrada, porque o Senhor quer prosperar o seu casamento. E Ele só fará isso depois que você reconhecer que nos seus 6 passos não existe totalidade. É no 7º que Ele se manifesta, o perfeito. 7 é a representação de Deus, o perfeito, o completo. Ainda que a gente dê 6 passos, os 6 por conta própria são errados. Mas no 7º, quando a gente entrega ao Senhor a sua liderança, a nossa vida, a sua liderança, Ele faz uma revolução. E eu queria então chamar você para orar comigo. Você tem a oportunidade de consagrar ao Senhor o seu caminho.
o seu ano, os seus pensamentos, o seu modo de agir e de pensar. E o Senhor dizia assim para mim: é o jeito de agir, pensar e sentir que eu quero mudar. Entregue para mim. O seu modo de pensar, entregue para o Senhor. O seu modo de agir, de ser, de responder, entregue para o Senhor. O seu jeito de ser. Oh, Deus. Você pode ficar em pé comigo? E olha a vasaia na rua. Feche seus olhos e se concentre no autor e consumador da sua fé. Você pode fazer sua oração a Ele. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Cadê o seu clamor, igreja? Sem timidez, ore ao Senhor. Que haja um impacto do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Porque muitas vidas aqui estão se sentindo vazias e sem propósitos, preocupadas demais com o futuro, culpadas demais com o passado, Senhor, pesadas, mas o Senhor está dizendo que quer fazer coisas novas. O Senhor está dizendo que quer fazer coisas novas, que quer restaurar vidas e sonhos e planos segundo o seu coração. Oh, meu Deus, nos ajude a abrir mão da nossa maneira tão inadequada e pequena. Livra-nos, Deus. Livra, Senhor, o meu irmão de um peso, do medo, Senhor. Do medo de o Senhor não estar lá no futuro. O Senhor é um Deus que não quebra alianças. Oh, o Senhor não quebra alianças. O Senhor é um Deus que nos espera, que tem nos aguardado para decidirmos definitivamente entregar ao Senhor o governo das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso espírito e de cada uma das coisas que fazemos. E nós te agradecemos pela tua paciência e longanimidade, Deus. Queremos entregar ao Senhor este ano, este tempo, para que não seja como ano passado, ainda que ele possa ter sido bom. Nós queremos viver com o Senhor o sobrenatural. Nós queremos que caia sobre nós, Deus, a consciência santa do quanto é preciosa carregar, não mais a arca, mas a sua santa presença, não mais com varas nos ombros, mas dentro de nós. Oh, Nasirama. Ora, Shananayala. E em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, diz: pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade. Eu declaro isso sobre você, sobre mim. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. E no versículo 27 diz: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. E chegaremos lá, Jesus, e atravessaremos o outro lado.
e diremos: louvado e bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos marcou e nos selou com o selo da sua promessa, e agora não mais escravos, mas livres, e estaremos contigo, Senhor, na manifestação no final. Nós estaremos com o Senhor, e não há nada melhor. Não há nada melhor. Então largue logo o que precisa ser largado. Sacrifique logo o que precisa ser sacrificado e deixe a vida do Senhor dirigir os seus passos. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia aí? Louve ao Senhor. Aplauda ao Senhor, digno dessa aliança. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aplauda ao Deus digno da sua vida, da sua escolha, da sua casa, da sua salvação. Obrigada, Deus. Obrigada. E eu quero te abençoar. Levanta suas mãos assim. Eu abençoo para que você viva um ano que quebre o jugo opressor. Que você viva um ano poderoso em Deus, capaz de distinguir, de discernir e de ter sabedoria em cada uma das suas dificuldades. Não mais você resolvendo os seus problemas, não mais você lidando com as suas emoções e causas, mas colocando Cristo no lugar dele, Cristo em vós. E isso faz toda a diferença. Eu abençoo a sua vida, para que o seu casamento esteja firmado nesse Deus maravilhoso de aliança. Eu abençoo a sua vida, para que os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos estejam todos sendo dados, entregues, sacrificados diante de Deus, para que Ele levante os projetos, os planos e os sonhos dEle para você. E assim você adquirirá a plena alegria da sua salvação. Obrigada, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida fresca que escorre aqui agora. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é pão vivo que desceu do céu, e o Senhor nos alimenta com tudo que é necessário. Obrigada por dar oportunidade para mim e para cada um de nós vivermos pelo que vale a pena. Dirige os nossos olhos para Ti, Senhor, e contemplando a Tua glória, seremos curados. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, queridos, que o seu coração, se estiver entristecido, saia daqui com a esperança gloriosa de que Cristo é a nossa alegria. Amém? E Ele transforma o nosso pranto em festa. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana na graça do Senhor. Amém?